Então você disse que as suas maiores humilhações foram dentro de um contexto igreja. Sim. Porque assim, pastor... Mas como assim? A igreja é um lugar de pessoas que estão buscando a santificação, buscando aprender com o Senhor, buscando a ser manso, a ser humilde. E dentre todas as palavras de Cristo, as que mais se destaca é a busca pela humildade, o ser manso, é tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Então, como dentro de um contexto igreja, a senhora sofreu as maiores humilhações? Porque eu sempre convivi em igreja. Eu lembro que na minha infância nem televisão a gente tinha. Até hoje a minha orelha não é furada, porque o nosso ministério, a Assembleia de Deus lá no Maranhão, a gente ainda tem a tradição dos usos e costumes. Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas eu estou dizendo que eu fui ensinada assim, né, como diria o pastor Marco Feliciano. Então, essa passadeira também aí só tinha que tirar, né? Não. A diadema. Antigamente não podia, né? Não, mas a dracma, a mulher das dracmas, a dracma ela poderia ser um colar ou uma diadema, né? É. Com as dracmas. Não, mas conforme a doutrina da sua igreja também não podia, né? Não, a diadema não tinha nenhum problema, não. Mas, enfim, assim, nesse contexto, o que eu fazia? Eu ia para a escola, ia para a igreja e ficava em casa. Eu não tinha lugares para sair, para passear com amigos, enfim. Então, o que acontece? Todas as maiores situações de humilhação, por exemplo, quando eu era criança, eu cantava num tom muito, muito agudo. Então, algumas pessoas diziam, tu não sabe cantar. Então, quando eu comecei a pregar, não, mas a tua pregação, tu usa esboço, porque até isso o povo fala, né? E principalmente as pregadoras, há uma competitividade muito grande no nosso meio. Não, você usa esboço, eu não uso, eu vou na unção do Espírito. Amém, se você não usar, se você tem uma mente boa, se você tiver, assim, uma capacidade de memorizar, tudo bem, mas há alguém que usa esboço, né? Há quem usa esboço, há quem defenda o uso do esboço. Então, até por isso, por essas mínimas coisas, você acaba sendo criticado, por você, às vezes, ficar mais preso ali à palavra, ao texto, ao contexto que a Bíblia está dizendo e tanto para o lado da operação dos dons, da manifestação dos dons do Espírito, porque Deus usa cada um na sua individualidade. Então, não é todo culto que eu vou pregar hoje que eu vou ser usado em profecia para alguém, que eu tenho que descer de cima do púlpito. Já preguei em igrejas que, quando eu entreguei o microfone, a pessoa olhou para mim e disse, só isso? Como se a palavra não fosse suficiente, né? Como se eu tivesse que fazer. E assim, eu lembro que nesse mesmo lugar, eu chamei as pessoas à frente, ela disse, não, chama de novo. Então, assim, a gente às vezes fica sem entender. Então, como eu vivia em ambiente de igreja, as maiores dores e lutas e aflições que eu passei, assim, nesse contexto assim, pessoal, de feridas na alma, foram também ali, com as pessoas ali. Porque a igreja tem dois lados, duas vertentes. O joio e o trigo estão ali. E uma outra coisa, todo mundo que está ali, ele tem uma situação. Você não pode cobrar de mim que eu te ofereça o que eu não posso te oferecer. Então, e vice-versa. Então, assim, essa pessoa está ali 10 anos servindo ao Senhor, mas nunca sequer leu a Bíblia toda. Então, assim, ela não conhece algumas coisas. E hoje está faltando ensino na nossa igreja. Eu louvo a Deus que hoje eu congrego numa igreja onde a escola dominical é um dos cultos que mais a igreja se enche, né? Porque tem igrejas que nem escola dominical mais tem. A minha igreja lá no Maranhão hoje não faz mais escola dominical. Veio para sexta-feira à noite. Seu pastor lá do Maranhão está assistindo? Não tem problema. E assim, e nesse contexto também há muitos benefícios, né, Fábio? Tipo assim, pastor, a gente vai colocar esse pastor aqui em detrimento do outro que se preparou melhor, porque esse aqui é filho do pastor, e filho de pastor não é pastor, mulher de pastor não é pastora. Interessante. Mas, missionário, eu não entendi. Quais humilhações assim que você já passou dentro de um contexto de igreja que se destacam, que te fez sofrer mesmo? Então, com relação à questão de levantamento de calúnias, eu tive muitas situações assim. Desde 2011, quando eu gravei, a primeira vez eu comecei a viajar, as pessoas começaram a dizer, essa moça está viajando sozinha, ela está aprontando. Essa moça está cantando os Gideões, alguma coisa ela está fazendo. Essa moça está indo para muito lugar. Como assim? Ela é daqui, ela é nossa. E outra, quando acontece uma situação, ainda que você esteja falando na verdade, em alguns casos você vai passar por errado. Lá no Maranhão a gente tem um ditado popular que diz que a corda só arrebenta do lado mais fraco. E embora eu nunca tenha parado e me prendido a essas coisas, eu sei que aconteceu muitas situações em que eu fiquei em desvantagem, sendo que eu não estava errada. Sim. E como lidar com isso? Tentar provar o contrário não resolve. Tentar se justificar também não resolve. Ir para as redes sociais também não resolve. O segredo para mim é entrar no quarto e falar para o Senhor, porque Ele vai julgar a nossa causa. E Ele justifica, né? Justifica.
E a justificação do Senhor é melhor do que qualquer justiça humana. Sim. Já teve casos em que eu fui prejudicada e que as pessoas disseram processa. Já teve casos em que as pessoas olharam e disseram assim, olha, por causa de você essa situação está acontecendo e não tinha nada a ver com a história. Ou, na verdade, eu era vítima daquilo. Por exemplo, eu passei por situações de assédio em que eu não tinha culpa. E me colocaram assim, frente a frente com alguém e eu dizia, Senhor, o que eu vou falar agora? E várias pessoas ali acusadoras. Porque, assim, o povo que está dentro da igreja, eles querem encher a igreja de gente lá de fora. Mas se alguém na igreja é pego em tropeço, eles matam, mandam para o inferno. Né? É bem contraditória essa questão, porque as pessoas não aceitam que crente também está sujeito a cair. A palavra do Senhor diz que quem está de pé, tome cuidado para não cair. E o que eu vejo acontecer no nosso contexto, principalmente no nosso contexto pentecostal, que é o lugar onde eu mais transito hoje, é assim, você julga alguém, amanhã você vai pagar um preço alto e isso vai acontecer, talvez, com quem você mais ama. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Com o ferro que fere, será ferido, né? Sim, e as sementes que a gente está plantando hoje, não se preocupe, você está plantando, você vai colher, e a colheita é maior que a plantação. E o que eu vejo nisso aí que você está falando é que tem muitas pessoas que eles não são misericordiosos com o erro alheio. Sim. E eu penso que os mais necessitados de misericórdia não são misericordiosos. Esses que não são misericordiosos, quando precisarem de misericórdia, eles não vão ter. Sim, até porque para cada colheita, para cada plantação opcional haverá uma colheita obrigatória. Tudo que eu planto hoje na tua vida, qualquer julgamento que eu faço, qualquer palavra indevida que eu falo a teu respeito, um dia eu vou estar diante de Deus para prestar contas. E aqui na terra também, a lei da semeadura, plantou, vai colher, ela é muito real. Eu vi já assim coisas terríveis acontecendo, eu já vi pessoas que perderam entes queridos, né? E as pessoas dizem assim, eu fico até às vezes assustada quando alguém levanta, Deus vai abater, Deus vai matar, Deus vai fazer justiça pela tua causa. Isso não só com relação a mim, mas com relação a tantas outras pessoas, porque eu sei que o Senhor julga, né? Ele é justo juiz, ele abate, ele levanta, ele prospera, ele faz conforme o querer dele, mas também tudo aquilo que a gente tem, o livre-arbítrio de se posicionar para fazer, se a gente fizer de forma indevida, hoje eu creio mais do que nunca que a gente vai colher, porque assim, você demora tantos anos para construir um legado, mas para que ele se perca é no estalar de dedos. Para você construir é demorado, mas para desconstruir o que foi construído é só um errinho, né? É um erro.